Crianças até 12 anos, eu quero liberar as crianças para que possam ir à sua sala. Aleluia. Eu posso ver hoje muitas pessoas que estão nos visitando, e eu queria deixar claro aqui que você é muito bem-vindo em nosso meio, né? Quero que você se sinta à vontade. Aqui não é outro lugar senão a casa do papai, né? Você é bem-vindo aqui em nome de Jesus. Amém? Eu quero, sem demora nenhuma, eu quero que você abra a sua Bíblia. Aleluia. Nós vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. Graças a Deus. Nós vamos ler apenas o último versículo, versículo 38. Certo? Acharam aí? Se você não achou, o pessoal da projeção estará projetando aqui. Você pode acompanhar pelo telão, né? Se você tem o seu tablet, né, o seu aparelho celular, você pode também usá-lo, né, nessa noite. Eu quero dar uma dica aqui. Você que tem celular e ainda não baixou uma Bíblia no celular, faça isso. É importante você ter uma Bíblia, porque de vez em quando você vai no consultório, ou você está na fila de um banco, ou você está em algum outro lugar, numa loja, e está esperando ser atendido. De repente você poderia estar usando esse tempo para se encher da glória de Deus, e você fica irritado porque o tempo que você está lá, né, está perdendo um tempo muito grande na fila de um banco, na fila de uma loja, enfim. Então leve lá o seu celular e você tem aí a sua Bíblia aí na palma da sua mão. É muito bom, ok? Vamos ler a palavra do Senhor. A Bíblia diz assim: e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. A versão atualizada diz: Adão, filho de Deus. Diga: Adão, filho de Deus. Vamos orar. Espírito Santo, mais uma vez nós estamos diante do Senhor, e nós temos a Tua palavra em nossa mão. Só que, Espírito de Deus, nós entendemos que se o Senhor não vier nessa noite revelar essa palavra, nós não vamos entendê-la. Nós não vamos ser edificados, nós não vamos ser confrontados, nós não vamos ter mudança na nossa vida. Por isso, Senhor, nós te pedimos com muito carinho, Deus, vem sobre a nossa vida. Abra os nossos olhos. Nós queremos ver, Senhor, as maravilhas da Tua palavra. Queremos ser tocados pelo Senhor nessa noite. Doce Espírito, encha o nosso coração, encha a nossa vida, encha a nossa alma. Que a Tua graça, que a Tua glória, que a Tua unção esteja na nossa vida. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém? Queridos, eu quero conversar com você nessa noite sobre identidade. Diga: identidade. Eu pergunto para você hoje: quem é uma pessoa sem identidade? O camarada que não tem uma identidade, ele não tem um número. Para o Estado, para o governo, para uma nação, essa pessoa existe? Sim ou não? Não.
para essa pessoa existir, ela precisa ter uma identidade. O grande problema é que nós vivemos em dias e que tem um número grande de pessoas que não têm identidade. A pessoa pode até ter identidade aí que você anda no bolso para identificar-se, mas espiritualmente falando, essa pessoa não tem uma identidade. Isso é muito sério. E eu quero conversar com você sobre isso. Queridos, o nosso adversário, o inimigo, desde cedo, ele tem tentado distorcer, trazer engano sobre a questão da nossa identidade. Ele quer nos enganar. E quando nós falamos de identidade, nós estamos falando de um princípio, nós estamos falando de algo que começou. Se você existe hoje é porque você nasceu, porque você começou a sua vida lá quando o espermatozoide lá envolveu, né, o óvulo da sua mãe, e assim você começou a viver. Depois nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Mas nós precisamos entender que Satanás, ele tenta enganar as pessoas com relação à origem, ao começo das coisas. A Bíblia diz que Satanás, ele saiu para enganar a terra. A palavra de Deus, quando você lê o Apocalipse, muitas vezes você vai ver a palavra ou o verbo enganar. E sempre está relacionado a Satanás e aos seus asseclas, aos seus demônios, né? ao falso profeta, a besta. Porque a função primeira do inimigo em nossas vidas é nos ludibriar, é nos enganar, é passar o pé na gente, é dar uma rasteira. Ele quer enganar você, ele quer distorcer a verdade. Quando a palavra de Deus fala de Adão e Eva, no princípio, eles viviam uma vida de comunhão intensa com Deus. Mas um dia o inimigo chegou disfarçado numa cobra, e ele diz assim: é assim que Deus disse. E então ele traz o engano, ele traz uma situação, querido, que parece verdade, mas está envolvida ali uma mentira. Ele é astuto demais. E como nós vamos ver algumas coisas, sabe, que ele tenta fazer. E uma das coisas é isso. Há uma discussão muito grande, querido, sobre como começou o mundo. Primeira coisa, como começou o mundo? Aí vem um camarada chamado Charles Darwin, com a teoria da evolução, né? E fala lá que tudo surgiu de uma explosão e não sei o que, papapá. E uma teoria que até hoje não foi provada de verdade, mas que a maioria das pessoas acredita nela. E eu vou falar para você, as mentes talvez mais brilhantes do universo foram enganadas e seduzidas por essa isca de Satanás, e os camaradas acreditam piamente na teoria da evolução. E aí o camarada defende que nós viemos de um ancestral, né, que depois se tornou lá veio, né, se evoluindo, e aí um grande chimpanzé, e MP, e aí chegou na gente. O inimigo, ele tenta distorcer o início. Agora, preste atenção, querido. O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Eu não sei você, mas eu prefiro ficar com a palavra. Porque a Bíblia é a verdade absoluta sobre todas as coisas. Você pode dizer isso comigo? Diga: a Bíblia é a verdade absoluta sobre todas as coisas. E a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra.
A palavra de Deus diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. O verbo criar no hebraico é bara, que diz que criou do nada, que veio a existir algo do nada. Não veio a existir de algo que já havia. Não era algo que estava lá no comecinho, falou assim: eu vou melhorar isso aqui. Não, queridos. O nosso Deus é um Deus poderoso. E a Bíblia diz que o meu Deus e o seu Deus, Ele chama a existência aquilo que não existe, como se já existisse. E é isso que as pessoas não conseguem entender, porque a razão humana não consegue dominar esse espaço. A palavra de Deus diz para mim e para você que assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem, os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido. Jeremias capítulo 27, versículo 5. Quem fez, irmão? Foi Deus. Diga: Deus fez. O homem não pode, mas Deus pode. Deus é o Deus que faz. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3: os mundos foram criados pela palavra de Deus. Queridão, deixa eu dar uma dica para você aí. Sabe aquela situação que você está passando e que é insolúvel aos seus olhos? Talvez é um problema na área financeira, talvez é um problema de saúde, talvez é um problema na área da família, talvez é um problema, sei lá, né? Com relação aos filhos, ao cônjuge, enfim. Deixa eu dizer algo para você. Eu e você, nós podemos chamar à existência o que ainda não existe. Pastor, como? Pela fé. Pela fé. Diga: pela fé. Eu posso chamar à existência aquilo que ainda não existe. Pela fé. Nós temos declarado que o presidente Venceslau é do Senhor Jesus. Amém? Nós temos visto isso. Você consegue ver a olho nu assim? Você vê? Não. Mas eu estou chamando a existência. Cada dia que eu profetizo, cada dia que eu declaro, cada dia que eu faço essa palavra ser verdade no mundo espiritual, há um passo a mais que é percorrido no mundo espiritual. Até que, meu querido, vai chegar o dia que o presidente Venceslau vai se prostrar diante do Senhor. Pastor, isso é utopia. Não é, querido. Não é. Por quê, pastor? Porque Nínive se converteu ao Senhor. Há uma estimativa de que o número dos habitantes de Nínive era aproximadamente número de 600 mil pessoas. Você já parou para pensar? E a Bíblia diz que em pregação de Jonas, 3 dias, a cidade inteira se arrependeu e se converteu. Por que Deus não pode fazer isso na nossa cidade, né? Amém, querido? Então chama a existência aquilo que ainda não tem. Talvez é a sua cura, talvez é a libertação de um filho, de uma filha, talvez é uma situação difícil na área da finança. Eu não sei, querido. Traz a existência. Dá uma cutucadinha no seu irmão de leve aí e fala assim: irmão, traz a existência o que não existe. Aleluia. O Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem é o Criador de todas as coisas, querido? É Deus, através da palavra do Verbo vivo, Jesus. Aquilo que inexistia veio a existir. A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: foram criadas todas as coisas
Em Cristo Jesus foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis, invisíveis, serão tronos, dominações, serão principados, serão potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Quem é o Criador de todas as coisas? Nós cantamos uma música aqui na igreja, referindo-se a Romanos capítulo 11, se eu não me engano, é o versículo 36 ou 35, que diz assim: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo tem a origem onde, irmãos? Em Deus, em Jesus. Tudo tem a origem em Jesus. Dele, por Ele e para Ele. Amém? É o que a palavra de Deus diz. E o inimigo tenta confundir a cabeça das pessoas. Não, é teoria da evolução, é não sei o que. Não, meu irmão, eu fico com a palavra, em nome de Jesus. Quem fica com a palavra, diga amém. Agora, você quer ver outro aspecto que o inimigo ele tenta lançar tanto engano, tanta dificuldade? É com relação ao começo da vida. Quando eu falo da vida, eu estou falando do ser humano. Alguns dizem que a vida tem início na fecundação, quando o espermatozoide encontra o óvulo. Bom, é aí que começa a vida. Outros dizem assim, não, é no terceiro mês de gravidez da mulher é que começa a vida. Outros ainda falam assim, não, é quando o nenenzinho nasce, aí é que começa a vida. E aí tem uma discussão ferrenha sobre isso, irmãos, inclusive dentro da área teológica, muito grande. Quando começa a vida? Agora, o que a palavra de Deus diz sobre isso, irmão? Já que ela é a verdade absoluta sobre todas as coisas. Eu quero ler com você Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Eu vou ler na Bíblia a linguagem de hoje. A Bíblia diz assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para pertencermos a Ele, sendo unidos com Cristo, a fim de sermos somente dele e estarmos sem culpa diante dele. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido, quando antes da fundação do mundo, que nos faria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu prazer e a sua vontade. Deixa eu dizer algo para você, querido. Deixa eu dizer algo para você. A palavra de Deus diz que antes que houvesse mundo, Deus já havia planejado a sua vida, para você ser dele em Cristo Jesus. Você consegue entender isso? Antes dos mundos serem criados, antes de qualquer coisa, Deus já tinha pensado em você. Deus já tinha pensado em mim. Meu irmão, eu não sei você, mas eu começo a pensar num Deus grande como o nosso Deus, Senhor de todas as coisas, o grande Criador, que está sentado no céu, cercado de anjos, cheio de glória, cheio de poder, né? E de repente Ele começa a planejar a minha vida e a sua vida lá na eternidade. Ó quão maravilhoso Ele é. Ó quão grande Ele é. Pastor, mas como Deus pode planejar a vida de bilhões e bilhões e trilhões de pessoas? Meu irmão, nós não estamos falando de uma mente humana. Nós não estamos falando de um ser humano limitado. Nós estamos falando de um Deus que tem todo o poder. Um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Tem todo o poder, sabe de todas as coisas.
Ele conhece o presente, o passado e o futuro. Ele sabe de todas as coisas. Eu quero ler com você o Salmo 139. Salmo 139, nós vamos ler os versículos 13 até o 16. Salmo 139, de 13 a 16. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, Senhor, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas, Senhor, são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Meu amado, Deus conhece a nossa vida muito antes de nós existirmos. Quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, Ele estava acompanhando o seu desenvolvimento, olhando para você, vendo o seu desenvolvimento e falando assim: meu filho, olha lá, está crescendo. E dia após dia Ele vibrava com você. Ele vibrava quando os seus ossos iam crescendo e se formando, até você se tornar no ponto de nascer. Ele acompanhou cada etapa da sua vida. Ele sabe quem você é, desde quando antes você existia, desde antes de você existir. Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Queridão, eu quero que você abra agora a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Olha o que a palavra de Deus nos diz. A palavra do Senhor diz assim: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Quando, irmão? Antes de você nascer. Deixa eu já começar a adiantar umas coisas aqui. Você tem um propósito. Você não está aqui na terra, sabe, passando um tempo aqui. Tem um propósito. Você pode dizer nessa noite, diga assim: eu tenho um propósito. Eu acho que dá para a gente fazer mais bonito. Diga assim com convicção: eu tenho um propósito. Você não está aqui à toa, irmão. Deus criou Jeremias com um propósito. Eu te dei as nações por profeta antes que você saísse da madre. Queridão, deixa eu ver mais uma coisa aqui. O apóstolo Paulo, capítulo 1 de Gálatas, versículo 15, ele fala a mesma coisa, que antes dele nascer, Deus já tinha separado o apóstolo para cumprir a obra dele nessa terra. Pastor, mas o apóstolo Paulo é apóstolo Paulo, Jeremias é o Jeremias, e eu, querido, você é você, e você é tão especial quanto Paulo, quanto Jeremias, quanto Isaías, quanto Davi, quanto Abraão. Você é tão quanto. Não tem ninguém maior, não tem ninguém menor. Nós fomos todos feitos, sabe, imagem e semelhança de Deus. Então preste atenção, meu querido.
pare de se lastimar, pare com esse senso de inferioridade. Eu não posso, eu não consigo. Você é alguém criado para fazer uma obra linda nessa terra. Deus não te chamou para ficar sentado no banco de uma igreja esperando até Jesus voltar. Aleluia. Deus quer que você faça uma obra. Deus tem uma obra para você fazer. Eu não sei onde é, meu irmão, mas Deus vai te revelar. Você é importante, você é importante, você é importante. Cada junta no corpo é importante para desenvolver o corpo de Cristo. Amém? Aleluia. Agora, o certo, meu irmão, concluindo isso, é que nós começamos em Deus. Diga: eu comecei em Deus. Agora eu pergunto para você, queridão, em Deus tem rejeição? Tem. Deus rejeita alguém? Não. Deus não rejeita alguém. Um dia, o salmista, muito provavelmente Davi, no Salmo 27:10, ele diz assim: ainda que o meu pai ou a minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolheria. Por quê, querido? Porque Deus não desampara ninguém. Talvez nessa noite nós tenhamos aqui em nosso meio alguém que foi rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe. Talvez nós tenhamos aqui pessoas que sofreram tentativa de aborto quando estavam dentro do ventre da mãe. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que nunca souberam na sua vida quem é o seu pai. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que, apesar de uma tenra idade, já não tem pai, já não tem mãe. Talvez nós tenhamos pessoas aqui nessa noite que, apesar de terem pai e mãe, não tem pai e mãe. Eu não sei se você me entende. É o pai e a mãe ausente, que não quer saber de nada, que está longe, que não olha para você. Deixa eu dizer algo para você. Essa palavra é para você. Ainda que seu pai e sua mãe te rejeitasse, te desamparasse, Deus não faz isso, porque você é importante para Ele desde a eternidade. Desde a eternidade. Amém, queridos? Em Deus você sempre existiu e nele nunca houve rejeição. É tempo de irmos além de uma revelação natural de quem nós somos. Escuta o que eu vou dizer. A revelação natural dirá que nós somos filhos do fulano e da cicrana. Entretanto, querido, ouça: a carne e o sangue não revelam a nossa verdadeira identidade. A carne e o sangue não revelam a nossa verdadeira identidade. Você pode repetir isso comigo? Diga: a carne e o sangue não revelam a minha verdadeira identidade. Pastor, mas como assim? Porque segundo a carne, meu irmão, você é filho do Joaquim, você é filha da Maria, eu sou filho do Gotilibe, eu sou filho da Luísa Gertrudes, a Karen é filha da Helenice e do Carlos. Agora, veja bem, um dia o Senhor Jesus falou para Pedro, disse assim: Pedro, quem revelou esse fato para você não foi carne e sangue, mas foi meu Pai que está no céu. Ei, deixa eu dizer algo para você, querido, preste atenção, isso aqui é libertador. Quando o apóstolo Pedro ele fala que Jesus Cristo é um filho de Deus, ele tem uma revelação de Deus. Foi Jesus que falou. Foi Jesus que falou. Por quê? Porque a revelação natural, aquilo que era natural, a visão natural, qual era? Jesus é filho de quem? De Maria e José. Mas
Pedro tem uma revelação de Deus, e ele fala quem de fato Jesus é. E quem de fato Jesus é? O Filho de Deus. Meu amado, em nome de Jesus, nós somos como Jesus. É evidente que nós temos um pai e a mãe, mas nós precisamos atentar na revelação de vida divina, quem nós somos de verdade. Quem é ou qual é a sua verdadeira identidade? Quem você é de fato, irmão? Quando você vai para a palavra de Deus, é interessante a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela traz algumas denominações com relação à nossa vida. A palavra de Deus diz assim que os cristãos antes de Antioquia, eles eram chamados de os seguidores do caminho. Os seguidores do caminho. A Bíblia diz que Antioquia, os gregos denominaram os seguidores de Jesus de cristãos. Depois de um tempo, meus amados, a gente foi denominado de evangélico. Nós vamos chamar de crente. Agora nós somos chamados de protestante. E hoje nós vivemos um tempo que é tudo misturado, né? Agora, deixa eu dizer, tudo isso é verdade. É verdade. Nós seguimos o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Jesus é o caminho. Nós somos seguidores do caminho, Jesus. Queridos, quando nós somos chamados cristãos, é verdade? Sim, nós somos, ou pelo menos tentamos ser imitadores de Cristo em tudo. Nós somos cristãos. Nós somos evangélicos? Sim. Por quê? Porque nós pregamos o evangelho que liberta, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Somos crentes? Claro. Quem daqui é crente em Jesus Cristo diz assim, amém. Nós somos crentes. Agora, nós somos protestantes? Sim, porque nós não concordamos com o antigo sistema de Roma. Nós protestamos a partir de 1517, com a reforma de Lutero. Nós somos protestantes. Agora, preste atenção, querido. Essa é a nossa verdadeira identidade. Deixa eu falar algo para você. A nossa verdadeira identidade não é cristão, não é crente, não é do caminho, não é protestante, não é isso não. Qual é a sua verdadeira identidade? Qual é a minha verdadeira identidade? A Bíblia diz, nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí? Vamos aplaudir a Deus por isso. Oh Senhor, nós te adoramos. Oh, aleluia. Aleluia. Nós somos filhos. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 16, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Meu Pai do céu, essa é a verdadeira identidade nossa. Queridão, só o Espírito Santo pode desvendar essa identidade na nossa vida. Porque ser filho não é ser qualquer coisa. Ser filho é ser filho. Meu Deus. Meu Deus. O certo é que antes da semente do nosso pai, da nossa mãe, nós já existíamos em Deus, o nosso Pai. E Satanás, querido, ele tem um medo enorme de que nós descubramos isso de verdade. Por quê? Porque quando soubermos qual é a nossa verdadeira origem, qual é a nossa verdadeira identidade, que nós fomos gerados primeiro em Deus, Satanás perderá o trunfo que ele tem na mão, que é o de engano, que tem levado milhares e milhões de pessoas
ao inferno. Eu sou filho. Eu sou filho. Você foi criado para ser filho e filha de Deus. E eu quero concluir nessa noite. Quero que você feche os seus olhos, em nome de Jesus. Eu quero concluir. Nessa noite você precisa entender que antes mesmo de você existir na terra, você já existia no projeto do Pai. Mesmo que seja difícil não ter uma identidade terrena completa, invertida da ausência de um pai, de uma mãe, você tem uma identidade completa em Deus. Querido, não deixe que o inimigo te engane mais. O Senhor nosso Deus projetou para cada um de nós uma história de sucesso, de conquistas. Ele diz: só eu conheço os planos que eu tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Ei, deixa eu dizer algo para você. Essa é a verdade absoluta a seu respeito. Você tem uma identidade, e a sua identidade é filho de Deus, filha de Deus. Não deixe Satanás te enganar mais, em nome de Jesus. Eu quero convidar o grupo de louvor à frente. E eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Talvez você chegou com a sua mente confusa, bagunçada. Talvez você chegou aqui e você não consegue ter uma identidade, porque o seu pai rejeitou você, sua mãe rejeitou você, e Satanás, ele tem declarado isso na sua mente, e você tem sido prisioneiro dessas declarações demoníacas, desse engano diabólico, e você não consegue se sentir uma pessoa realizada. Deixa eu dizer, meu querido, para de ficar sofrendo. Essa é a noite que o Pai quer revelar uma verdadeira identidade para você. A verdadeira identidade que Ele te criou para ser filho e filha dEle, em nome de Jesus Cristo. Se você está assim, sofrendo esse tormento, essa angústia, se Satanás tem tentado te enganar, trazendo todos esses sentimentos de rejeição sobre a sua vida, eu quero convidar você a, nessa noite, enquanto o grupo de louvor está adorando ao Senhor com essa última música, eu quero convidar você para deixar o seu lugar, e você vai vir à frente. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero profetizar sobre você um tempo de liberdade, de libertação, e você vai entender que você é de fato um filho e uma filha de Deus, em nome de Jesus. Quero convidar a congregação a ficar em pé, em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor. Você que tem dito para esse irmão, para essa irmã, que Deus o rejeitou, em nome de Jesus, eu te resisto agora. Eu te mando embora. Cala sua boca, Satanás, em nome de Jesus. Há um espírito lindo nesse lugar, e é o espírito da adoção de filhos, que faz com que a gente possa dizer: papai. Você pode nessa noite dizer, diga do fundo do seu coração, diga papai, diga papai, diga papai. Ele ama você, Ele ama você, desde antes de você ser gerado. Ele tem um projeto de vida lindo estabelecido para você. Pastor, mas nada daquilo que eu fiz até hoje deu certo. Talvez seja por consequências de escolhas erradas que os seus pais fizeram. Talvez seja por consequência de escolhas erradas que você fez. Mas Deus tem o melhor para a sua vida.
E eu quero profetizar que a partir de hoje você vai começar a viver esse melhor de Deus para você. Se você recebe, diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Nunca se esqueça disso. Quando Satanás quiser enganar vocês, eu sou filho de Deus. Cala a boca, Satanás, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Quero adorar a Deus pela sua vida. Você que veio aqui nessa noite pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus, né? Nós estamos encerrando o nosso culto. Eu quero convidar você a pôr sua mão aí no seu peito, se você puder, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar o teu povo nessa hora. Que haja paz, que haja alegria, que haja saúde, que haja prosperidade na vida do teu povo. Eu abençoo a casa deles, a família deles. Eu abençoo, Senhor, o trabalho de cada um. Em nome de Jesus, Pai, eu quero profetizar, Senhor, sobre as famílias, a tua bênção, a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Pai, eu quero declarar uma semana de vitória, uma semana, Senhor, da manifestação da tua presença. Que a vida poderosa de Deus possa fluir nas pessoas que estão aqui, através delas, Pai, e que assim haja um fluir da tua glória na nossa cidade, na nossa região, e que o nome de Jesus seja exaltado, e que se cumpra a tua palavra, que toda a terra será cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nós te adoramos, Deus, porque cada casa aqui, Senhor, tem um nome, o Senhor está ali. Senhor, eu quero te adorar, porque cada vida que está aqui tem um nome, o nome é Deus está em mim. Eu quero te adorar, Senhor, porque cada rua da nossa cidade tem um nome, Deus está aqui. E a nossa igreja tem um nome, Deus está aqui. A nossa cidade tem um nome, Deus está aqui. E onde Deus está, o mal tem que ir embora, em nome de Jesus. Eu quero declarar, portanto, um tempo de vitória, um tempo de alegria, para a glória do Senhor. E em nome de Jesus, se você entrou aqui doente, você recebe a cura agora onde você está, para a glória do Senhor. E nós declaramos isso em nome de Jesus. Se você crê que assim é, diga amém. Dê um aplauso lindo a Ele, Ele merece toda a glória.